Vamos, paz do Senhor a todos, boa tarde. Deus está aqui, amém? Amém. Os irmãos abram comigo o Evangelho de João, por favor, capítulo 1. É difícil quando estamos assim no verão, está calor e são 4 da tarde, já são 4:30. Então eu prometo aos irmãos que não vou demorar muito tempo, mas eu gostava de partilhar algo que está aqui no meu coração e com o tempo de louvor que tivemos, acho que é mais fácil de partilhar isto que tenho aqui para vocês. Para nós, porque não é só apenas para vocês, é acima de tudo para mim. Irmãos, eu gostava de falar acerca, em específico, de uma história, que é a história de Nataniel. Os irmãos conhecem muito bem esta história, mas antes disso eu gostava só de fazer aqui uma breve introdução. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que o Evangelho de João é completamente distinto de todos os outros Evangelhos. Daí ele não estar e não ser considerado um Evangelho sinótico. Sinótico significa parecido, com a mesma ideia, com a mesma fórmula. E nós conseguimos ver isso claramente em grande parte dos textos. Em primeiro lugar, porque João não está minimamente interessado em falar cronologicamente acerca dos assuntos. João não está interessado nisso. E João não está também interessado, ao contrário do que os outros apóstolos estão a fazer. Eles nos outros evangelhos, não é? Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, Lucas, ele dá só trabalho de fazer uma genealogia. Mateus também, obviamente, mas Lucas vai a um extremo impressionante na genealogia. Mateus também faz a genealogia e a ideia é que na genealogia se prove que Jesus, do lado humano, ele é da descendência de Davi e ele é o rei de Israel. Mas quando chega a João não está minimamente preocupado com essas coisas. Porque o propósito de João é mostrar que Jesus, ele já existia antes do tempo. Jesus já estava e já cá estava e foi por ele e para ele que todas as coisas foram criadas. Então quando nós começamos a ler o Evangelho de João, nós entendemos que isto é um Evangelho completamente diferente. Não é que seja melhor, nem é que seja pior. É simplesmente completamente distinto porque o propósito é completamente distinto. Então quando nós entramos no capítulo 1, não é sobre este texto que eu vou pregar, mas os irmãos acompanhem comigo. Versículo 1. João começa a fazer o relato de Gênesis. Mas um Gênesis diferente. A mostrar onde e quem era e quem estava no início de todas as coisas. E começa a dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumia a todo o homem. Ou melhor, vamos ler, já agora lemos tudo. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho que testificasse da luz para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse do quê? Ali estava a luz verdadeira que ilumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não veio para o que era seu e os seus não receberam. Inacreditável. É assim que começa o Evangelho. Aquele que criou todas as coisas é apresentado como a luz do mundo, mas a luz que é a luz não foi recebida. Versículo 12 diz: mas a todos o que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então os irmãos conseguem entender que o Evangelho é logo diferente, porque a cronologia não tem nada a ver. Aqui é, Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio.
E isto é uma coisa espantosa. E o que é que Jesus faz ao habitar no nosso meio? Uma coisa que é inacreditável também. É que Jesus, que é o soberano, glorioso, ele vai escolher meros homens, pecadores, para serem seus discípulos. E isto é incrível. Porque, irmãos, pensem comigo. O que é que nós temos para oferecer a Jesus? O que é que Jesus pode ver em nós? Ou o que é que nós temos para que Jesus olhe para nós e nos chame a segui-lo? Pensem. É aquelas perguntas de retórica. O que é que você tem de tão especial, ou o que é que eu tenho de tão especial para que Jesus olhe para mim e me diga, segue-me? E eu vou-te fazer o quê? Neste caso era pescador e homem. Versículo 35 do capítulo 1 de João. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a quem? Irmãos, isto é impressionante. João tinha discípulos, homens que o seguiam, homens que estavam a aprender dele, mas nós vimos na introdução, João não era a luz, o ministério de João era apontar para quem? Aquele que era a luz. E o incrível é que João tem discípulos e ele diz aos seus discípulos, olha, vejam, ali está o Cordeiro de Deus. E o que é que os discípulos fazem? Seguem o Cordeiro de Deus. Os irmãos acham que João ficou ofendido? Os irmãos acham que João ficou triste? João sabia qual era o seu ministério. E isto é uma lição importante, irmãos, porque hoje vivemos dias em que as pessoas apontam a glória para elas. A glória nunca é nossa, a glória é sempre para Jesus Cristo. E aquilo que João faz é impressionante. Ele diz, não importa quem me segue, importa sim que quem me segue hoje siga aquele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O propósito na igreja e da igreja não é os irmãos seguirem o pastor, não é os irmãos seguirem a pessoa A, B, C ou D, é os irmãos seguirem aquele que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor da igreja. E é Ele que nós temos que seguir. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. E esta é a temática do primeiro capítulo. A temática do primeiro capítulo de João, depois daquele prólogo, que é aquilo que nós chamamos o prólogo joanino, a mensagem é vinde e vê. Vem e vê. Porque há coisas que nós não conseguimos explicar. Nós temos é que levar as pessoas a ver. E é por isso que o testemunho pessoal é tão efetivo e tão importante e tão essencial. É que é pelo testemunho pessoal que as pessoas veem e veem quem está verdadeiramente em nós. Não está cá? Foram e viram onde morava. E ficaram com ele até aquele dia, era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam-se. Então nós vemos aqui que um dos discípulos era um dos irmãos de quem? Quem é que era irmão de quem? Já ninguém está a tomar atenção. Como é que ele se chamava em primeiro lugar? André era, e o André era irmão de quem? Mas antes tinha sido discípulo de quem? Pronto, que é para a gente fazer. É porque eu já, às tantas já estava a ouvir irmão de João. Não, não era irmão de João. Ele era discípulo. João, irmão de. Este é o Pedro que os irmãos conhecem muito bem. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é. Versículo 42, o que é que diz?
Logo, a primeira frase. E o quê? Quem é que levou Pedro a Jesus? O seu irmão. O seu irmão tem dúvidas acerca do seu testemunho e do poder e importância do seu testemunho. Veja este episódio. Irmãos, nós hoje inventamos tanto. Inventamos coisas para não termos que fazer aquilo que é a nossa obrigação, que é partilhar àqueles que nos são próximos, partilhar àqueles que nos são família, partilhar àqueles que nós conhecemos. Nós descuidamos deste fator, esquecemos daquilo que é o nosso testemunho e às vezes desistimos porque não vemos resultado. Mas, meus amados, dizer-vos o seguinte: no Evangelho, a forma como a igreja foi avançando, não foi com campanhas evangelísticas, não foi com concertos, não foi com beneficência social, tudo isso fazia parte, mas não foi assim que a igreja cresceu. A igreja sempre cresceu com o testemunho pessoal dos crentes. Cada um de nós testemunhar àqueles que nós conhecemos. Porque, irmão, você até pode partilhar na rua e pode funcionar, mas eu garanto que o impacto que as suas palavras têm na vida de quem o conhece verdadeiramente é diferente do que você falar para quem não o conhece. Claro, nós devemos partilhar a todos, não é isso. Mas este princípio e os primeiros apóstolos de Jesus foram conquistados com interação pessoal, mas a séria. Então Pedro vai ter com Jesus, porque quem é que o leva a Jesus? O seu. Mas o que é que o seu irmão diz? Achamos o... Irmãos, isto é importante porquê? Porque nós por vezes não testemunhamos, ou o nosso testemunho não tem poder efetivo, porque nós já não deixamos que o impacto de nós termos conhecido o Messias se assuma na nossa vida. Nós esquecemos quem é o Messias. O irmão lembra-se quando se converteu? Aqueles que se converteram já numa fase mais adulta da vida. Porque quando somos crianças a gente até pode se lembrar. Mas o irmão lembra-se quando se converteu? O irmão tinha vergonha de dizer a alguém? A ninguém. Sabem porquê? Porque há o impacto de nós sabemos que a nossa alma estava perdida e hoje foi resgatada por Jesus Cristo. Então nós contamos a toda a gente. Mas o tempo vai passando e nós vamos começando a deixar criar coisitas. E o impacto daquilo que era antes, o reconhecimento que Jesus é o Messias, deixa de ter impacto na nossa vida e o nosso testemunho deixa de ter poder, porque quando nós falamos parece que já nem acreditamos no Messias que nos salvou. O irmão já tentou vender alguma coisa em que não acredita? Ou já tentaram-lhe vender alguma coisa em que o vendedor não acredita naquilo? Irmão, imagina que quer comprar um carro e você chega e o vendedor diz assim: olha, este carro é uma porcaria. Quer comprar? Você compra. O vendedor já está a dizer que aquilo não presta. Você acredita? E às vezes nós testemunhamos assim até para a nossa própria família. Não é porque nós dizemos que Jesus não presta, não é isso. Nós dizemos: Jesus é o melhor da minha vida. Mas depois quem olha para a nossa vida diz: então, se Jesus é o melhor da vida dele e ele é assim, não quer aquele Jesus. E aquilo que é interessante é, os irmãos já pensaram o que é que leva Pedro, porque nós vamos conhecendo o impacto que Pedro tem. Já agora só aqui um à parte. Muito provavelmente, aquilo que acontece, os meus filhos estão-se a esticar, desculpem lá. A minha filha está nas cavalitas do meu filho e eles pensam que ninguém estava a ouvi-los, mas eles acabaram de passar assim, nas cavalitas dos olhos. É só para os irmãos saberem o relato. E ela ainda estava a gritar Yupi, só para os irmãos perceberem. Se passarem outra vez, a minha mulher vai lá e dá-lhes um calduço em nome do pastor. Em nome do pai, não é em nome do pastor. Mas irmãos, os irmãos já imaginaram, nós conhecemos Pedro. Conhecemos Pedro. São crianças, os meus são crianças e muito crianças. Mas, meus amados, só para vos dizer o seguinte: vocês já pensaram, quando nós vamos ver os outros relatos em que Jesus vem e diz aquilo que nós falávamos, olha, vem, eu vou-te tornar pescador de homens, nós achamos aquilo estranho. Porque, quer dizer, primeira vez que Pedro tem um encontro com Jesus e então vai logo a seguir. E é importante, e por isso é que este texto em João é tão importante, porque este texto aponta a que muito provavelmente, quando Jesus diz este episódio, vem que eu vou-te fazer pescador de homens, este episódio de João mostra que Pedro já tinha estado com Jesus. Pedro já tinha ouvido falar de Jesus. Pedro já estava a ver quem era o Messias e de repente quando o Messias lhe diz, vem, ele vai. Porque ele já sabia quem era. Agora, o que é que leva Pedro a ir ver o Messias? Tem que ser e tem que ter a ver com a reação e a forma como a pessoa fala. E o seu irmão, que Pedro conhecia, deixou de ser seguidor de João
para passar a ser seguidor de quem? Então deve ter sido uma mudança radical. E quando ele vai falar com Pedro, Pedro vai logo a correr. Porque, irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, verdadeiramente, que nos transforma, nós passamos a ser outras pessoas. Irmãos, eu estava a ouvir isto e eu nunca tinha pensado neste aspecto. Já preguei sobre isto. Não sobre este assunto, mas sobre o texto. Várias vezes. É um texto que eu gosto. Os irmãos conhecem muito bem o texto da mulher samaritana. O que é que acontece assim que aquela mulher tem a reação, ou melhor, qual é a reação daquela mulher assim que ela entende e percebe que Jesus é o Messias? Venham e vejam um homem que me disse tudo aquilo que eu tenho. Ai. E ela traz uma cidade inteira a quem? O que é que aconteceu? Aquela mulher antes ia escondida. Tinha uma vida de pecado, nós entendemos isso. Mas de repente ela ganha uma ousadia extraordinária porque está ali aquele que consegue perdoar todas as coisas. E eles vão. Mas eu nunca tinha pensado nisto. Irmãos, lembram-se que havia outras pessoas lá. Haviam 12 marmães que tinham ido comprar pão. Quantos é que eles trouxeram para ver Jesus depois de comprar pão? Sabem? Nenhum. Então os apóstolos não trouxeram ninguém. E a pecadora trouxe a cidade inteira. Não é incrível? É incrível. É porque ela era melhor que os apóstolos. Não, mas a postura era diferente. A postura era totalmente diferente. Porque uma coisa é quando nós percebemos quem nós somos, quem nós éramos e aquilo que Jesus faz em nós e depois testemunhamos. Outra é testemunhar por obrigação. Outra é falar daquilo que às vezes já nós nem acreditamos, daquilo que já nem causa impacto na nossa vida. Dizer que Jesus é o melhor, mas as pessoas olham para a nossa vida e nós estamos-nos sempre a queixar de tudo e de todos. Jesus é o melhor, mas eu queixo-me de tudo. É irónico. Achamos o Messias e levou-o a Jesus e olhando para Jesus, olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, que tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de... E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porquê? Porque Nazaré, segundo o contexto histórico, aquilo era, coitadinhos, eles eram aqueles que levavam toda a gente. Só para vos dizer o seguinte: sabem qual era a pior cidade a seguir a Nazaré? Isto é, na fama. Isto é interessante pensarmos. É que Nazaré tinha má fama. Claro, também tínhamos a questão de Samaria, mas isto fica à parte. Mas tínhamos a Nazaré porque era, coitaditos, estavam lá, aquilo não tinha lá nada de jeito. É como às vezes aqueles bairros que estão lado a lado e um bairro diz mal do outro, e o outro diz mal dele. Basicamente era isto. Então, Nazaré falava-se mal. Mas a seguir a Nazaré falava-se mal, sabem também do quem? Da cidade de Betsaida, de onde eles eram. Então a ideia é, toda a gente falava mal de Betsaida e os de Betsaida tinham que arranjar alguém para falar mal. Então os de Betsaida falavam mal dos de Nazaré. E então o Filipe, que era de Betsaida e estava habituado a mandarem vir com ele e a criticarem porque ele era de lá, ele disse: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Então vejam, a afirmação de Filipe é: olha, vem, porque nós havemos achado aquilo de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Olha, achamos alguém cuja Torá, os escritos do Velho Testamento, na altura não havia Novo, portanto os escritos falam acerca deste Jesus. E Filipe diz: olha, de Nazaré, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Ele ignora completamente a questão das profecias e de ser Moisés. Ele pergunta de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E o que é que lhes respondem? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem. Irmãos, às vezes o testemunho, nós complicamos muitas coisas. Nós precisamos dizer às pessoas para virem e verem. Não música, não sermões, não pastores, mas Jesus Cristo a ser manifesto e a sua glória na igreja.
É isso que nós convidamos as pessoas. Porque hoje há a ideia que o testemunho é, ou evangelizar é, convidar as pessoas para vir para a igreja. Não é isso. Não é a igreja que é importante neste aspecto. A igreja tem a sua importância. Mas nós, quando evangelizamos, nós estamos a apresentar é o Jesus Cristo, o Messias. Aquele que nos salvou. Aquele que nos libertou. E isso é que é o mais importante. E nós substituímos a apresentação de Jesus por convidar para vir à igreja. Sabe o que é isto quer dizer? Nós achamos que fazemos a nossa missão quando convidamos alguém para vir à igreja. Porque assim, a responsabilidade já não é nossa, porque o que tiver que acontecer, aconteceu, já não tenho nada a ver com isso. Eu fiz a minha parte. Agora o pastor é que devia ter a sensibilidade de pregar. Também. Mas não vejo isto aqui a acontecer. Nem na Bíblia é isto que acontece. O vem e vê é ver quem? Jesus Cristo. Então, e se eu apresentasse-me, ou se a minha vida apresentasse de facto Jesus, como é que seria o impacto do meu testemunho? Vem e vê. Eu estou a ver. Então, e o que é que tu vês? Eu vejo algo diferente. O que tu vês não sou eu. O que tu vês não é a minha beleza. O que tu vês não é a minha qualidade. O que tu vês não tem a ver com a minha personalidade. O que tu vês é com Jesus Cristo, que mudou radicalmente a minha vida e quer mudar a tua vida. Radicalmente. Isto é o Jesus que nós temos que apresentar. Disse-lhe Filipe, vem e vê. Filipe não está preocupado em explicar a Nataniel, tal como o irmão de Pedro, o André, não está preocupado em explicar a Pedro como é que Jesus é. A ideia é, olha, vem e vê. Vem e vê, porque Jesus não tem medo de desafios, meus amados. Nós às vezes achamos que Deus tem medo de desafios. O nosso Deus não tem medo de desafio. Você passa a sua parte, que Deus já fez a dele. Amém. É mesmo assim. Espírito Santo, o Gerson diz isto. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo connosco. Nós às vezes estamos com problemas. Não somos nós que temos que falar, é o Espírito. Nós temos é que ter compromisso com o Espírito para que seja o Espírito a falar por nós. Porque quando se mete a carne, aí é que é uma carga de trabalho. Mas quando é o Espírito a falar, graças a Deus, é maravilhoso. Vem e vê, porque Jesus não precisa de defesa. Jesus não precisa que nós sejamos os seus advogados. Afinal, o advogado é Ele. Jesus viu Nataniel vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. É interessante, porque a ideia aqui do verdadeiro israelita não está a apelar para o nacionalismo. Aquilo que Jesus está a fazer é explicar a Nataniel que, porque ele não tem dolo, ele vem na perspectiva e na postura correta. Porque há muita gente que vem a Jesus no sentido de o testar. Os fariseus também vinham e vêm e veem. Os fariseus também iam a Jesus. Mas qual era o propósito deles? Não era que Jesus se revelasse a eles. Eles estavam a tentar desmascarar ou deturpar, falsear aquilo que Jesus dizia. E quando Jesus vê Nataniel, diz: olha, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Porque esta é a verdadeira perspectiva daqueles que vão ser salvos mais tarde ou mais cedo. Não tem a ver com as suas características, mas quem não tem dolo, rapidamente percebe quem Jesus de facto é. Porque não há segundas intenções. A intenção é apenas: olha, ouvi falar de ti, Jesus. Não te conheço. Não sei quem és. Mas disseram-me: vem e vê, e eu vim ver. E Jesus diz: ai, vieste ver. Então, olha, em ti não há dolo. Um verdadeiro israelita. Então tu vais ver. E o que é que ele vai ver? Disse-lhe Nataniel: de onde me conheces tu? Os irmãos lembram-se? Nataniel, ele ainda foi perguntando: olha, será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Mas ele estava a ser honesto. E Jesus diz: olha, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A ideia é: eu sei o teu coração, Nataniel. Nataniel pergunta-lhe: Senhor, como é que tu me conheces? De onde é que tu me conheces para saberes o que está ou não dentro do meu coração? E disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da... E Nataniel respondeu e disse-lhe: Rabi, mestre. Então, Nataniel, alguma coisa aconteceu, e agora o resto é tudo especulações, porque nós não fazemos a mínima ideia, mas Nataniel claramente estava na figueira,
antes de Filipe o chamar, e alguma coisa estava a acontecer na figueira. Ou ele estava a orar, ou ele estava a ler, ou ele estava a pensar. O que quer que fosse, apenas Natanael sabia. E não estava lá mais ninguém. Mais ninguém. A ponto tal de ele perguntar a Jesus: Jesus, de onde é que tu me conheces? Ele diz: eu vi-te antes que te chamassem. E a reação do homem passa a ser de: pode vir alguma coisa boa de Nazaré para chegar ao pé do Nazareno e dizer-lhe: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Nós não sabemos o que é que estava a acontecer na figueira. Não fazemos a mínima ideia. Há uma história no dicionário siriaco, mas é uma extrapolação. Vou contar apenas a título de curiosidade. Eu não acredito muito nisto, mas não acredito porque não vejo que haja assim tantos dados. Mas é uma história, simplesmente para os irmãos entenderem que há esta história, não é? Acerca da vida deste Natanael. Mas o que é importante, vou contar já a história, mas o que é importante é os irmãos perceberem isto. Isto que eu vou contar é apenas uma história. Mas alguma coisa de facto aconteceu que apenas Natanael podia saber, e Jesus sobrenaturalmente revela e diz: Natanael, aquilo que tu estavas a fazer eu sei. E Natanael percebe: este não é um homem qualquer. Este é Jesus, e é assim que Jesus faz na nossa vida. Jesus revela-se porque Ele conhece-nos intimamente e Ele vai revelar-nos coisas que apenas nós sabemos. Mas Ele sabe. E a história é basicamente esta. Há quem diga que Natanael seria contemporâneo de Jesus. E os irmãos pensam: não, mas grande coisa. Grande coisa, sim. Porque os irmãos sabem que Jesus sobreviveu porque Ele fugiu para o Egito. Porque houve a matança. Os irmãos estão cá? Lembram-se? Então a história diz que Natanael foi um dos miúdos que foi poupado. E porquê? Porque os pais, percebendo o que ia acontecer, o esconderam no meio das raízes de uma figueira para ele escapar à morte. É uma história, é bonita, mas eu não posso dizer que é verdade, porque nós não sabemos. É interessante, mas não sabemos. Então, o que é importante? O que é importante é que Jesus, porque João não está interessado em explicar, provavelmente João também não sabe. João simplesmente está a relatar aquilo que ele viu. Porque provavelmente o outro dos segundos discípulos, os irmãos viram que há aqui 2 discípulos. Um é André, mas e quem é o outro? Provavelmente seria João, porque até sabe a hora, até quando é que eles ficaram com Jesus. Então, normalmente, quem sabe as horas, ou é porque passou. Normalmente, quando nós contamos histórias dos outros, não interessa-nos muito um pormenor da hora. Então, provavelmente, até este segundo discípulo, que já tinha sido discípulo de João, normalmente seria este João, eventualmente. Mas pronto, o que é interessante é isto mesmo. É que o homem vai ver, Natanael vai ver quem é Jesus. E Jesus diz: olha, em primeiro lugar, eu conheço o teu coração. E depois, olha, antes que o Filipe te fosse chamar, ou seja, antes que houvesse um testemunho, antes que alguém chegasse ao pé de ti, eu já te conhecia. Irmãos, não sei como é que vocês se converteram, mas antes de alguém testemunhar a vossa vida, Jesus já o conhecia. Jesus já sabia quem você era. E Ele preparou toda a história, todo o terreno e todo o caminho para que quem fosse ter consigo, você já estava preparado. Nem que fosse só para ver por curiosidade. Mas alguma coisa aconteceu. E isto revela o quê? Que é Jesus sempre quem vai ter connosco. Sempre. Não tem a ver com o seu mérito, tem a ver com aquilo que Jesus faz. Irmãos, este é o mesmo Jesus que João apresenta no prólogo. A luz do mundo vai ter connosco em primeiro lugar. Mas isto é impressionante. A luz do mundo toma a iniciativa de vir ter o pecador. O irmão pode analisar todas as religiões do mundo. Não há uma só em que seja Deus a dar o primeiro passo na direção do homem. Todas as religiões são o homem a dar o primeiro passo na direção de Deus. O cristianismo é Jesus a entregar-se pelo homem. É incrível. Incrível. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque disse, vi-te debaixo da figueira, crês?
Coisas maiores do que estas verás. Irmãos, aqui a pergunta não é irónica. A pergunta não é para ofender Nataniel. A pergunta não é para menosprezar Nataniel. A ideia da pergunta é, olha, porque te disse vi-te debaixo da figueira, tu acreditaste. A ideia é, Nataniel, tu acreditaste porque existe um sinal miraculoso. Foi por isso que tu creste. Mas deixa-me dizer que tu vais ver coisas ainda maiores do que este. E ele disse, na verdade vos digo, e aqui usa o plural, porque já não está a falar apenas para Nataniel. Eis que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre quem? E esta imagem faz lembrar a imagem de Jacó. Mas não é a mesma coisa. Porque na imagem de Jacó havia uma escada, aqui a escada não é mencionada. E os anjos subindo e descendo as escadas vinham sobre Jacó. Mas aqui não é Jacó que está em questão. Aqui é única e exclusivamente quem? O filho do homem. Porque é o filho do homem que faz os céus abrirem-se. E vejam a revelação que Jesus está a dar a Nataniel. Nataniel não tem esta compreensão, é impossível. Nós hoje, depois de tanto tempo e de estudarmos e percebermos e conhecemos o Evangelho de João e depois todos os outros evangelhos e histórias, nós entendemos isto. É que neste episódio, os céus abertos é o próprio Jesus Cristo. É incrível. A ideia é a era e a inauguração da era do reino de Deus, em que os céus não estão cerrados, estão abertos. Então, aquilo que era celestial começa a invadir aquilo que é terreno. E deixa de haver separação. E nós vivemos nesta era, meus amados. Nós temos esta possibilidade. E não tem a ver com os anjos. Tem a ver com o Filho do Homem. Porque veja o que é que Jesus faz. Nataniel diz-lhe, tu és o mestre, tu és filho de Deus e tu és o rei de Israel. E Jesus apresenta-se como o filho do... Sempre que é falar do Filho do Homem, é Jesus que se menciona a si mesmo como o Filho do Homem. Sabem porquê? Porque Filho do Homem, a expressão, não tem a conotação que Nataniel eventualmente poderia estar a dar às palavras. Rei de Israel implica questões políticas. Filho de Deus, claro, é a divindade, tem a ver com o Messias, mas o Rei de Israel especificamente fala acerca de política, aquele que vem governar. E Jesus está a dizer, meus amigos, meu amigo Nataniel, tu acreditaste porque eu te revelei sobrenaturalmente alguma coisa que era impossível para alguém saber, a não ser por revelação divina. Mas deixem-me dizer-te, mais do que Rei de Israel, eu sou o Filho do Homem. E sou aquele que vim abrir o céu, quebrar a separação. E de repente vemos os anjos do céu na direção da terra e na direção da terra ao céu. Aquilo onde havia separação deixa de existir porque o Messias chegou. Irmãos, nós todos um dia estivemos separados de Deus e foi por causa do Messias que nós restabelecemos a ligação. Não fomos nós que restabelecemos, foi Jesus Cristo. Então, meu amado, para terminar, o irmão pense mais do que pensar nisto. Viva isto. Quem é Jesus para si? E quem for Jesus para si, isso vai ser uma diferença, vai fazer uma diferença atroz na forma como você fala de Jesus. Se Jesus é de facto o Messias na sua vida, então viva como se ele fosse o Messias. E quando partilhar, partilhe acerca do Messias que mudou a sua vida, que o salvou, que o libertou. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, meus amados.